Olá, meus queridos, dando continuidade aqui aos nossos vídeos sobre equipamentos industriais estáticos, vamos hoje tratar sobre equilíbrio térmico e transferência de calor. Vamos tratar da equação fundamental da calorimetria. Considere um corpo de massa M que receba uma quantidade de calor sensível Q e sofra uma variação de temperatura Δθ, θ2 menos θ1, ou seja, temperatura final menos temperatura inicial. A quantidade de calor Q é diretamente proporcional à massa M e à variação de temperatura Δθ. Então, o que nós temos aqui? Corpo recebendo calor. Essa quantidade de calor transferida vai ser igual a massa do corpo vezes C vezes variação de temperatura, Δθ. O que vem a ser C? C é um coeficiente de proporcionalidade que caracteriza a substância que constitui o corpo e é denominado calor específico sensível. Nós já falamos sobre calor específico no vídeo anterior. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, vamos ter aqui o card aqui, ó, para que você vá lá e assista o vídeo anterior, onde nós falamos de calor sensível. O que vem a ser o calor sensível? A quantidade de energia necessária para que a gente varie a temperatura de uma determinada substância dentro da mesma fase, sem promover a mudança de fase sólida, líquida ou gasosa. O calor específico C de uma substância representa numericamente a quantidade de calor necessária para fazer uma massa equivalente a 1 grama sofrer uma variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. Então, Δθ é sempre θ final menos θ inicial, temperatura final menos temperatura inicial. Nós podemos ter dois tipos de variação de temperatura. A gente pode ter uma condição onde você tem um aumento de temperatura, isso quer dizer que a temperatura final é maior do que a temperatura inicial, ou seja, a variação de temperatura é maior do que zero. É uma variação de temperatura positiva. A quantidade de calor é uma quantidade positiva. Ou a gente pode ter uma condição de redução de temperatura, onde a temperatura final é menor do que a temperatura inicial. E aí a variação de temperatura é menor do que zero e a quantidade de calor é menor do que zero. Isso significa que esse calor não foi recebido, esse calor foi cedido dessa substância para uma outra substância. O conceito de capacidade térmica de um corpo é esse C maiúsculo, diferente do calor específico que é um C minúsculo. Ele vai medir numericamente a quantidade de calor que faz variar de 1 grau Celsius a temperatura do corpo. Então, basicamente, o que é a capacidade térmica de um corpo? É a sua massa vezes o seu calor específico. Quando você está falando de calor específico, está falando de um corpo que tem apenas 1 grama. Quando você está falando de capacidade térmica, você está considerando toda a massa do corpo. Isso significa quanto que um corpo consegue absorver e armazenar de temperatura. Se dois ou mais corpos trocam calor entre si, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas pelos corpos até o estabelecimento do equilíbrio térmico é nula. Quando você tem vários corpos que vão trocar calor entre si, alguns vão ganhar calor e outros vão perder calor. Se você somar quanto um ganhou com quanto o outro perdeu, a soma algébrica vai ser sempre zero. Então, basicamente, vamos imaginar apenas dois corpos aqui, um corpo A e um corpo B. A soma algébrica das quantidades de calor é nula. Isso quer dizer o quê? Que tudo que A ganhou, B perdeu. Nós estamos passando aqui o B, a quantidade de calor de B que está somando para o lado de cada igualdade, ela fica negativa. Então, todo ganho calor que teve em A foi cedido, foi perdido
do corpo B. É isso que a equação quer dizer. Então vamos pensar a respeito disso. Vamos imaginar que a gente tem aqui duas substâncias. No nosso caso aqui é água. Nós temos água quente, água fria. E quando nós misturarmos essas duas substâncias, elas vão entrar em equilíbrio térmico. E nós vamos ter aqui como resultado uma água morna. A gente quer saber o seguinte: considerando que a água quente está a 70 graus, que a água fria está a 20 graus, para a gente ter água morna a 30 graus, quais são as quantidades de água quente e de água fria que nós precisamos misturar? Isso é um tipo de cálculo que é viável de ser feito a partir da equação da calorimetria. Vamos fazer alguns exercícios. Nesse nosso primeiro exercício, nós queremos saber que quantidade de água fria eu vou precisar misturar a uma água quente para ter uma água morna a 30 graus. Vamos partir aqui do princípio que nós temos água quente a 70 graus e a quantidade dessa água quente é 20 gramas. Nós temos água fria a 20 graus. Nós queremos saber quantas gramas de água fria a 20 graus eu preciso misturar a 20 gramas de água quente para que o resultado final tenha 30 graus. Isso que nós vamos desenvolver aqui. Então, partindo das fórmulas, nós temos que a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B, a soma algébrica é nula. Então, a quantidade de calor de A é igual a menos quantidade de calor de B. Lembrando que a variação de temperatura é a temperatura final menos temperatura inicial. Então, se a gente for desmembrar esta fórmula aqui, o que é quantidade de calor? É a massa da substância A vezes o calor sensível da substância A vezes a variação de temperatura da substância A. Isso vai ser igual ao negativo desta multiplicação, onde eu tenho a massa da substância B, a coeficiente de calor da substância B e a variação de temperatura da substância B. Colocando os valores, nós temos aqui 20 gramas da substância A vezes o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura. A água inicialmente estava a 70 graus, esse é o θ1, e no final da mistura ela vai se equilibrar a 30 graus, esse é o θ2. Então está aqui, θ2 menos θ1. Fazendo a mesma coisa do outro lado da igualdade, nós temos a massa da substância B, que é o que queremos descobrir, vezes o calor específico da substância B, que no caso é a mesma substância que a substância A, então o calor específico é o mesmo, 1 caloria por grama grau Celsius, vezes o Δθ da substância B, que é a temperatura final, 30, da mistura, menos a temperatura inicial que foi dada, que é 20 graus Celsius. Trabalhando essa fórmula, a primeira coisa que a gente pode fazer, como as duas substâncias são iguais e possuem o mesmo calor específico, nós podemos tirar o calor específico aqui do cálculo. Cancelar um lado com o outro lado da igualdade. Continuando aqui, nós vamos pegar aqui o 20 graus vezes o resultado de 30 menos 70, é menos 40 graus. Aqui. Vamos pegar esse 10 graus que estava aqui multiplicando, vamos passar ele para o lado de cá, dividindo. Então, nós temos, o que sobrou aqui desse lado? Menos a massa de B. Menos massa de B equivale ao quê? 20 vezes menos 40, menos 800. Dividido por 10, isso vai ser igual a massa de B. Como aqui nós temos massa de B negativo igual a 800 negativo, a gente pode multiplicar tudo por menos 1 para que essa conta fique toda positiva. E aí, 800 gramas dividido por 10, nós vamos ter aqui o equivalente a 80 gramas. Então, a gente observa que se eu misturar 80 gramas de água a 20 graus
com 20 gramas de água a 70 graus, o resultado dessa mistura, quando entrar em equilíbrio térmico, vai ser uma água morna a 30 graus. Vamos fazer um outro exercício. Vamos considerar que eu continue tendo água quente a 70 graus e a sua massa continua sendo 20 gramas. E eu tenho aqui um volume de 120 gramas de água fria, que eu não sei a temperatura, mas eu quero que essa mistura também chegue a 30 graus. A pergunta é, qual a temperatura de 120 gramas de água fria e quando eu misturar com 20 gramas de água a 70 graus, o resultado da mistura vai dar 30 graus. Vamos voltar aqui para a fórmula básica. Nós temos aqui 20 gramas, 1 caloria por grau Celsius e temperatura final 30 graus, temperatura inicial 70 graus. Isso vai ser igual a negativo de 120 gramas, é a massa, e 1 caloria por grama é o calor específico, e 30 graus é o resultado, menos uma temperatura inicial, que é o θ B1, que eu quero descobrir. Podemos mais uma vez cancelar o calor específico das duas substâncias, porque é a mesma substância. Fazendo aqui o tratamento matemático, nós temos aqui 30 menos 70 menos 40, e aqui nós vamos ter que aplicar uma distributiva de 120 para 30 e de 120 para a incógnita que nós queremos alcançar. Então nós teremos aqui 20 gramas vezes menos 40 vai ser igual a 120 vezes 30 negativo, então vamos ter aqui menos 3.600, e 120 vezes θB1. Como o θB1 era negativo e o 120 é negativo, menos com menos, nós teremos aqui o sinal positivo. Continuando, 20 vezes menos 40, menos 800. 3.600 que estava aqui com sinal negativo, passa para o lado de cá da igualdade, somando. E fica do lado de lá 120. Vamos passar agora 120 para cá, dividindo. 800 negativos mais 3.600, 2.800 dividido pelos 120 gramas, vai sobrar aqui um resultado equivalente a 23,33 graus Celsius. Essa é a temperatura desta água aqui. Uma coisa que a gente pode observar, e é até uma maneira da gente verificar se não cometemos erros nos cálculos, é que o resultado ele tem que ser sempre intermediário entre as duas temperaturas. Então, essa temperatura aqui é 70, eu vou misturar ela com uma substância mais fria. Para obter 30, é óbvio que essa substância de origem ela tem que ter uma temperatura menor do que 30. O resultado tem que estar sempre intermediário às temperaturas iniciais. Então, quando a gente obteve aqui, 23,33 é coerente. Tenho 23, eu tenho 70 e 30 é um valor intermediário entre esses dois. Por que 30 está tão mais perto de 23 do que de 70? Porque a massa dessa substância aqui, a quantidade de massa é muito maior do que a quantidade de massa que eu tinha aqui em 70. Por isso, o resultado ficou mais perto do 23, resultado de 30, mais perto do 23 do que de 70. Vamos observar agora um outro exercício. Agora nós vamos trabalhar com substâncias com calor específico diferentes. E o que nós queremos fazer é descobrir o resultado. Qual é a temperatura final? Eu tenho todos os dados iniciais. Eu quero saber qual é a temperatura da mistura. Isso aqui é o mais comum e é também o mais trabalhoso dos cálculos, entre os três que nós vamos observar hoje. Vamos lá. Então, o que nós temos? Vamos substituir aqui os valores do enunciado. Substância A, massa de A, 20 gramas. Calor específico de A, 0,056 calorias por grama grau Celsius.
variação de temperatura de ar. Temperatura final, que é o que eu quero descobrir, o resultado da mistura, menos 30 graus, que é a temperatura inicial que eu tenho aqui. E do outro lado, eu tenho o valor negativo, 28 gramas é a massa dessa substância, o calor específico dela é 1 caloria por grama grau Celsius, ou seja, um calor específico igual ao da água, mas não é água, e a temperatura dela é de 160 graus. Estamos trabalhando com substâncias hipotéticas aqui. Então, o que nós temos aqui? O calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius, temperatura final eu quero descobrir, menos a temperatura inicial que foi dada, 160 graus. Desenvolvendo o cálculo, 20 vezes 0,056, 1,12. Aqui eu mantenho como estava. 28 vezes 1, 28. Sinal negativo aqui. E aqui também eu mantenho como estava. Qual a próxima etapa? Nós vamos ter que aplicar propriedade distributiva entre esses dois elementos e entre esses dois elementos aqui. Fazendo isso, nós teremos 1,12 vezes θ2, 1,12 vezes menos 30, menos 33,6, menos 28, θ2, menos com menos vai dar mais, 28 vezes 160, 4.480. Continuando, passando menos 28, que estava aqui subtraindo para o lado de cá da igualdade, somando, passando menos 33,6, que estava aqui subtraindo para o lado de lá da igualdade, também somando, resolvendo os cálculos, nós teremos aqui essa soma, 29,12 θ2, vai ser igual a 4.513,6 graus Celsius. Fazendo agora a divisão, passando 29 que estava aqui multiplicando por lado de cada igualdade dividindo, nós temos aqui um resultado de que a mistura ficou com 155 graus Celsius. Vamos pensar novamente. É plausível esse resultado? O que a gente já conversou agora há pouco? O resultado da mistura tem que ser intermediário entre a mais fria e a mais quente. 155 é um resultado intermediário. Aí você vai me perguntar, por que é que ele está tão próximo do líquido B e tão distante do líquido A? Porque o líquido B tem um calor específico alto, enquanto o líquido A tem um calor específico muito baixo. O que significa ter um calor específico baixo? Significa que pouca quantidade de energia gera uma variação de temperatura considerável aqui. Então está aí o resultado do nosso cálculo. Sugiro que vocês revejam esse vídeo para que vocês consolidem essa ideia e essa metodologia de fazer o cálculo e chegar ao resultado. Vamos refazer esse cálculo agora de uma maneira um pouco diferente. Temos aqui os valores novamente substituídos, os mesmos valores que a gente tinha antes. O desenvolvimento até aqui foi igual. Só que agora nós vamos fazer um método diferente. Ao contrário de aplicar a distributiva aqui e aqui, como eu fiz no primeiro exercício, nós vamos pegar esse valor que está aqui multiplicando e vamos passar para o lado de cá dividindo. Está aqui o resultado. Essa divisão sobrou aqui menos 25. É o resultado dessa divisão aqui. θ2 menos 160 graus. Agora nós vamos aplicar a distributiva aqui, de forma semelhante nós fizemos da primeira vez. Vamos obter aqui θ2 menos 30, e do lado de cá menos 25 θ2, menos com menos mais, 4.000 graus Celsius. Vamos pegar o menos 30 que está aqui subtraindo, vamos passar para o lado de lá somando. Vamos pegar o menos 25 θ2 que está aqui subtraindo, vamos passar para o lado de cá também somando. Vamos resolver. Teremos então 26 θ2 igual a 4.030 graus. Fazendo esta conta, nós vamos obter os mesmos 155 graus Celsius que tínhamos obtido na primeira vez, no primeiro cálculo. Então, é uma outra maneira de fazer o cálculo, mudando a ordem dos fatores,
E aí cada um pode optar pelaquela que se sentir mais confortável para executar. Com isso, a gente encerra essa parte de fundamentos físicos e vamos avançar no próximo vídeo para equipamentos de verdade. Nós começaremos com os tocadores de calor. Até a próxima, venham com a gente. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos continuar, porque o mundo da mecânica é para você também.